O sol ainda não nasceu e ele já está de pé. Seus pés, descalços, tocam o chão de terra batida da senzala, úmido do sereno da madrugada. O sino do engenho acaba de soar. É o mesmo sino que marca batismos, mortes e o início de mais um dia de trabalho que pode durar 18 horas. Ele não sabe exatamente quantos anos tem. Perdeu a conta das safras desde que foi arrancado de sua aldeia na costa ocidental da África. O que ele sabe é que o canavial não espera. Lá fora, a fornalha já começou a rugir. O cheiro de melaço queimado invade tudo. Em algum lugar da Casa Grande, o senhor de engenho ainda dorme em lençóis de linho importado de Portugal. Esse homem escravizado não tem nome nos registros. Aparece apenas como peça, como braço, como unidade de produção. Mas é o suor dele, e de milhões como ele, que está prestes a transformar o açúcar numa das mercadorias mais valiosas do planeta. E a Europa, num continente rico. A história do açúcar brasileiro não começa nos canaviais de Pernambuco ou da Bahia. Começa muito antes, nas ilhas do Atlântico Oriental. Os portugueses aprenderam a cultivar cana-de-açúcar na Madeira e em São Tomé, durante o século XV. Ali, desenvolveram um modelo que seria transplantado para o Brasil em escala monumental. Grandes propriedades, trabalho compulsório, produção voltada exclusivamente para a exportação. Quando as primeiras mudas de cana chegaram ao litoral brasileiro na década de 1530, já vinham acompanhadas de um sistema pronto. Os colonizadores não estavam inventando nada. Estavam replicando uma fórmula testada, ampliando-a para dimensões que o mundo nunca tinha visto. O Nordeste brasileiro oferecia condições perfeitas. Solo de massapê, terra escura e fértil que se estendia por quilômetros ao longo da costa. Clima quente e úmido durante a maior parte do ano. Rios navegáveis que permitiam escoar a produção até os portos. E, crucialmente, proximidade com a África. Um navio saindo de Recife podia cruzar o Atlântico até Luanda em pouco mais de um mês. Essa geografia transformou o Nordeste no coração de um sistema que conectava 3 continentes numa engrenagem de lucro e sofrimento. Os primeiros engenhos eram estruturas relativamente modestas. Movidos por bois ou pela força da água, processavam quantidades limitadas de cana. Mas à medida que a demanda europeia crescia, os engenhos se multiplicaram e se sofisticaram. Na década de 1580, Pernambuco já contava com mais de 60 engenhos em funcionamento. A Bahia não ficava muito atrás. Cada engenho era uma pequena cidade autossuficiente. Tinha capela, casa grande, senzalas, oficinas de carpintaria e ferraria, estábulos, hortas, currais. Tinha sua própria hierarquia social, suas regras, seus rituais. E tinha, acima de tudo, uma população escravizada que podia variar de algumas dezenas a mais de 200 pessoas. O trabalho no canavial começava muito antes da colheita. A terra precisava ser preparada, limpa, arada. As mudas eram plantadas em sulcos durante a estação das chuvas. Depois, vinham meses de capina constante, combate a pragas, vigilância contra incêndios. A cana-de-açúcar é uma planta voraz. Suga os nutrientes do solo com intensidade, exige replantio a cada poucos ciclos. Os trabalhadores escravizados se moviam pelos canaviais em grupos, sob a supervisão de feitores armados com chicotes. O ritmo era determinado pelo crescimento da planta, que não negocia, não descansa, não perdoa atrasos. Quando a cana amadurecia, começava a época mais brutal do ano, a safra. O corte precisava ser feito rapidamente, porque a cana cortada começa a perder açúcar em questão de horas.
Os trabalhadores avançavam pelos campos com facões, derrubando talo após talo, amarrando feixes, carregando nos ombros até os carros de boi. O sol tropical castigava. As folhas da cana, afiadas como navalhas, cortavam braços e rostos. Cobras se escondiam entre os talos. Um momento de distração podia significar uma mordida venenosa ou um golpe de facão no próprio corpo. E não havia pausa. Durante a safra, o engenho funcionava 24 horas por dia. A moenda não podia parar. A moenda era o coração mecânico do engenho. 3 cilindros de madeira revestidos de metal, girando em sincronia, esmagando os talos de cana para extrair o caldo. O barulho era ensurdecedor. Um rangido constante de madeira e ferro, misturado ao borbulhar das caldeiras. Os escravizados que alimentavam a moenda trabalhavam em estado de exaustão permanente. Um segundo de desatenção e os dedos eram puxados entre os cilindros. Depois, a mão. Depois, o braço inteiro. Os senhores de engenho mantinham facões afiados ao lado da moenda, não por crueldade gratuita, mas por cálculo econômico. Se um trabalhador fosse puxado pelos cilindros, era mais eficiente decepar o membro imediatamente do que parar a máquina. O açúcar não podia esperar. O caldo extraído seguia para a casa das caldeiras, onde era fervido em tachos de cobre enormes. O calor era insuportável. Trabalhadores escravizados mexiam o líquido borbulhante com pás de madeira, retirando impurezas, transferindo de um tacho para outro à medida que a temperatura subia. As queimaduras eram inevitáveis. O vapor escaldante, os respingos de calda fervente, o risco constante de explosão das fornalhas. Os homens e mulheres que trabalhavam nas caldeiras raramente sobreviviam mais do que alguns anos nessa função. Seus corpos simplesmente não aguentavam. Da casa das caldeiras, o caldo parcialmente cristalizado ia para a casa de purgar. Ali, em formas de barro cônicas, o açúcar terminava de secar e se separar do melaço. Esse processo levava semanas. O resultado final eram pães de açúcar, blocos sólidos que podiam pesar mais de uma arroba. Eram embalados em caixas de madeira e transportados em carros de boi até os portos de Recife, Salvador, Olinda. Nos armazéns portuários aguardavam os navios que os levariam para Lisboa, Amsterdã, Londres, Hamburgo. A Casa Grande ficava estrategicamente posicionada para supervisionar toda essa operação. Construída em terreno elevado, com varandas amplas e janelas voltadas para o canavial e para a moenda, o senhor de engenho podia observar o andamento do trabalho sem sair de sua cadeira. Dentro da casa, os móveis vinham de Portugal, os tecidos da Índia, a louça da China, o vinho do Douro, tudo pago com açúcar. Os filhos do senhor eram educados por tutores ou enviados para estudar em Coimbra. As filhas aprendiam a bordar, a tocar cravo, a administrar escravos domésticos. A violência do canavial financiava uma vida de luxo europeu transplantada para os trópicos. A senzala ficava do outro lado do terreiro. Construções baixas, sem janelas, com chão de terra batida. Dezenas de pessoas dormiam em esteiras ou diretamente no chão, amontoadas em espaços mínimos. A alimentação era controlada pelo senhor. Farinha de mandioca, às vezes carne seca, eventualmente um pedaço de peixe. Nunca o suficiente para recuperar as energias gastas no trabalho. A expectativa de vida de um escravizado em engenho de açúcar era assustadoramente baixa. Muitos não duravam mais do que 7 anos após desembarcar no Brasil. 7 anos. O tempo de uma infância. O tempo que leva para formar um médico. 7 anos de trabalho até a morte, para produzir doçura para as mesas europeias.
Os navios negreiros chegavam aos portos do Nordeste carregados de seres humanos. A travessia do Atlântico durava entre 5 e 8 semanas, dependendo dos ventos e das correntes. Os cativos vinham acorrentados nos porões, empilhados em espaços onde mal conseguiam se sentar. A taxa de mortalidade durante a travessia variava entre 10% e 20%. Aqueles que sobreviviam chegavam debilitados, desidratados, traumatizados. Eram examinados como gado, avaliados pela musculatura, pelos dentes, pela ausência de doenças visíveis. Depois, eram vendidos em leilões públicos, onde senhores de engenho disputavam os melhores exemplares. A linguagem dos documentos da época é reveladora. Não se falava em pessoas. Falava-se em peças, em cabeças, em braços para a lavoura. O tráfico atlântico foi a maior migração forçada da história humana. Estima-se que mais de 12 milhões de africanos foram embarcados para as Américas entre os séculos XVI e XIX. Desses, quase 5 milhões tiveram o Brasil como destino. Nenhum outro país das Américas recebeu tantos escravizados, e a maioria deles foi trabalhar nos engenhos de açúcar, ou mais tarde, nas minas de ouro e nas fazendas de café. O Brasil foi construído sobre esse alicerce. Cada tijolo da arquitetura colonial, cada igreja barroca, cada palácio de governador tem o suor e o sangue africano em sua argamassa. O financiamento dessa operação envolvia uma rede complexa de credores europeus, banqueiros holandeses, mercadores genoveses, comerciantes portugueses com conexões em toda a Europa. O senhor de engenho brasileiro raramente tinha capital próprio para bancar a safra. Ele operava a crédito, comprando escravos, equipamentos e insumos, com promessa de pagamento após a venda do açúcar. Os juros eram altos. Muitos senhores viviam permanentemente endividados, presos a um ciclo onde toda a produção já estava comprometida antes mesmo de ser colhida. O lucro real ficava com os intermediários, com os transportadores, com os refinadores europeus que transformavam o açúcar bruto em produto fino para as mesas aristocráticas. Amsterdã se tornou o grande centro financeiro do açúcar atlântico. Mesmo depois que os holandeses foram expulsos do Nordeste brasileiro em 1654, continuaram controlando boa parte do comércio, do refino e do crédito. Eles levaram o conhecimento técnico adquirido no Brasil para o Caribe, onde ajudaram a estabelecer plantações concorrentes em Barbados, Jamaica e outras ilhas. A fortuna de famílias holandesas, que até hoje ostentam sobrenomes aristocráticos, foi construída com o açúcar brasileiro e caribenho. Os canais de Amsterdã, os prédios de tijolos vermelhos, os museus cheios de Vermeers e Rembrandts, tudo isso foi financiado direta ou indiretamente pelo sistema escravista atlântico. A Inglaterra entrou tarde nesse jogo, mas entrou com força. As colônias caribenhas britânicas se tornaram potências açucareiras no século XVII. Barbados, uma ilha minúscula, chegou a ser considerada a colônia mais valiosa do Império Britânico, mais importante até que todas as colônias norte-americanas juntas. O consumo de açúcar na Inglaterra explodiu. O que era luxo de nobres no início do século XVI tornou-se item básico da dieta popular no século XVIII. Chá adoçado, bolos, pudins, geleias. A Revolução Industrial Britânica foi, em parte, uma revolução alimentada por calorias baratas do açúcar, consumidas por trabalhadores fábreis que não tinham tempo nem condições de preparar refeições nutritivas. O açúcar escravista alimentou a industrialização europeia. De volta ao Brasil,
A sociedade que se formou em torno dos engenhos era profundamente hierarquizada e violenta. No topo, os senhores de engenho e suas famílias. Logo abaixo, os lavradores de cana, pequenos proprietários que dependiam do engenho para processar sua produção. Depois, uma camada intermediária de homens livres pobres, mestiços, ex-escravizados que trabalhavam como feitores, artesãos, capatazes. Na base, a massa de escravizados que sustentava todo o sistema. As relações entre essas camadas eram marcadas pela violência cotidiana. O chicote era instrumento de disciplina rotineira. Castigos como o tronco, a palmatória e o açoitamento público eram aplicados por infrações mínimas. Fugas eram punidas com mutilações. A resistência era constante, mas a repressão era implacável. Os quilombos representaram a forma mais organizada de resistência. Comunidades de fugitivos que se estabeleciam em áreas de difícil acesso, frequentemente no interior das matas ou nas serras. Palmares, no atual estado de Alagoas, foi o mais famoso e duradouro. Durante quase um século, resistiu a dezenas de expedições militares. Sua população chegou a dezenas de milhares de pessoas. Tinha organização política própria, agricultura, comércio com comunidades vizinhas. Era um estado dentro do estado colonial, uma demonstração viva de que a escravidão não era aceita passivamente. A destruição final de Palmares, em 1694, exigiu um exército de milhares de homens e custou aos colonizadores mais do que muitas guerras europeias da época. Mas a resistência também acontecia em formas menos visíveis: sabotagem de equipamentos, envenenamento de senhores, abortos deliberados porque muitas mulheres escravizadas preferiam não trazer filhos para uma vida de cativeiro, suicídios que eram tão frequentes que os senhores desenvolveram métodos de vigilância específicos. Banzo chamavam os colonizadores, uma melancolia mortal que consumia os escravizados recém-chegados da África. O que eles não entendiam, ou fingiam não entender, era que não se tratava de fraqueza. Era a recusa absoluta de aceitar uma existência de degradação. A religião oferecia outro terreno de resistência. Os africanos escravizados trouxeram suas crenças, seus orixás, seus rituais. Forçados a se batizar e a frequentar missas, encontraram formas de preservar suas tradições sob o manto do catolicismo. Iemanjá se escondeu atrás de Nossa Senhora. Oxalá se confundiu com Jesus. As festas de santos se transformaram em ocasiões para tambores e danças africanas. Os senhores toleravam até certo ponto, porque acreditavam que a religião pacificava. Não percebiam que aqueles rituais eram também formas de preservar a memória, a identidade, a humanidade que o sistema tentava destruir. O declínio do ciclo açucareiro brasileiro começou lentamente, a partir da segunda metade do século XVII. A concorrência caribenha, especialmente das Antilhas francesas e inglesas, derrubou os preços internacionais. A descoberta de ouro nas Minas Gerais na década de 1690 desviou mão de obra e investimentos para o interior. Os engenhos nordestinos não desapareceram, mas perderam a centralidade que tinham. O Nordeste, que havia sido a região mais rica da América Portuguesa, iniciou um longo processo de empobrecimento relativo que marca a região até os dias de hoje. Mas o legado do ciclo do açúcar vai muito além da economia. A sociedade brasileira foi moldada nos engenhos. A hierarquia brutal, a naturalização da violência, a concentração de terra e renda, o racismo estrutural. Tudo isso tem raízes naqueles séculos de cana e escravidão.
Quando se olha para um mapa da desigualdade no Brasil contemporâneo, as regiões mais pobres coincidem, em grande medida, com as áreas de antigos engenhos. Não é coincidência, é continuidade histórica. O sistema que concentrou riqueza nas mãos de poucos e condenou milhões à miséria não foi superado. Foi adaptado, transformado, disfarçado sob novas formas. A doçura que adoçou o café das manhãs europeias, que transformou sobremesas em símbolos de sofisticação, que fez a fortuna de banqueiros e comerciantes em 3 continentes, essa doçura custou milhões de vidas. Homens e mulheres arrancados de suas terras, amontoados em porões de navios, vendidos em praças públicas, trabalhados até a morte em fornalhas e canaviais. Seus nomes foram apagados, seus rostos esquecidos, suas histórias reduzidas a números em livros de contabilidade. Mas o Brasil que existe hoje é inseparável deles. Cada traço da cultura brasileira, da língua à música, da culinária à religiosidade, carrega marcas africanas. O país mais negro fora da África não existe, apesar do tráfico atlântico, mas por causa dele. E talvez o maior paradoxo seja este: o açúcar, que por séculos foi símbolo de luxo e civilização, de progresso europeu e modernidade econômica, foi construído sobre a mais completa negação da humanidade. A pergunta que fica, quando olhamos para esse passado, não é apenas histórica. É uma pergunta sobre o presente. Quantas outras formas de doçura, de conforto, de riqueza que desfrutamos hoje estão sendo produzidas neste exato momento às custas de vidas humanas tratadas como descartáveis? O engenho acabou, mas o sistema que o criou encontrou, como sempre encontra, novos nomes, novas formas, novos disfarces.